Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física, mais uma aula da terceira série, nossa aula para complementar a carga horária semanal de Física de vocês, beleza? Nossa aula não presencial hoje, ela vai contar com o tema de campo magnético e as linhas de indução. Então hoje a gente vai caracterizar um pouquinho sobre essas linhas, o formato, por que elas são representadas dessa maneira e também trabalhar com algumas questõezinhas que envolvem esse tema. Bom, começando então a nossa aula de hoje, galerinha, aula do dia 16 de agosto. O nosso tema é campo magnético e linhas de indução. Bom, Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, como eu falei no início da aula. Bom, nosso tema ele vai envolver todos estes tópicos que partem desde a definição do campo magnético até a importância desse campo, tá? Mas a gente vai focar hoje mais na parte que eu caracterizo o campo magnético, caracterizo o vetor indução magnética e as linhas de indução. Bom, galerinha, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com campo magnético da seguinte maneira. Primeiro a gente vai defini-lo. E para definir o campo magnético, eu preciso trazer duas situações principais de ocorrência desse campo magnético. O campo magnético ele tem por definição o seguinte: ele é toda região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica ou de um objeto magnético chamado ímã. Certo? Então, nas proximidades de um ímã ou nas proximidades de um fio condutor de eletricidade, eu vou conseguir produzir um campo magnético. Certo? Professor, e o que esse campo magnético ele vai produzir para que eu tenha a percepção da existência dele? Ele vai modificar as partículas elétricas ou as partículas atômicas dos materiais que são colocados dentro dessa região chamada de campo magnético. Então você, por exemplo, coloca ao redor de um ímã pó de ferro. Se eu colocar ao redor do ímã pó de ferro, eu vou perceber que esse pozinho de material ferromagnético, ele é totalmente atraído para perto do ímã. O que o ímã fez com esse material ferromagnético? Provocou uma atração magnética nele. Essa atração magnética que eu produzi nesses materiais, se eu observar microscopicamente o que aconteceu com ele, com esses materiais, esse pó de ferro, eu vou perceber que os spins magnéticos desse pó de ferro se voltaram para perto do ímã. E aí esses materiais, eles acabaram sendo atraídos por esse ímã, por estarem numa região chamada de campo magnético, numa região em torno do ímã, ao redor do ímã, certo? A mesma coisa acontece se eu colocar um fio e por esse fio percorrer corrente elétrica. Se eu percorrer corrente elétrica nesse fio, eu vou ter ao redor dele a geração de um campo magnético. E aí ele vai modificar os spins magnéticos, por exemplo, de uma bússola, que ao invés de ser atraída pelo campo magnético da Terra, pelo CMT, será atraída agora pelo fio condutor de eletricidade.
Certo? E aí, jovens, a gente vai perceber que nas duas situações, seja por meio da corrente elétrica, ou seja, pela propriedade de um ímã, eu vou ter a geração de um campo magnético. Tá? E mais, esse campo magnético, ele é gerado por uma justificativa, pela movimentação de partículas elétricas, pela movimentação dos famosos elétrons, independente da trajetória que eles vão fazer. Se essa trajetória é circular, se essa trajetória é retilínea, não importa o formato da trajetória. Importante é que eu movimente elétrons. Certo? Belezinha? Meus anjos, sabendo já da definição desse campo magnético, nós vamos agora trabalhar com uma grandeza que vai indicar as características desse campo magnético. Essa grandeza é o vetor indução magnética. Ele é representado pela letra B e tem uma seta em cima. Professor, por que ele é um B e uma seta em cima? B vai ser a representação desse campo magnético. Tá? Porém, a setinha em cima indica um vetor. Um vetor, na matemática, é um número orientado. É uma grandeza que vai possuir uma intensidade, vai representar um número, tem um módulo, porém também tem uma orientação, também tem uma direção, tem um sentido que vai seguir. E aí, por isso, eu vou utilizar esse vetor indução magnética para caracterizar esse campo na sua intensidade, na sua direção e no seu sentido. Tá? Vou dizer todas as características da ação desse campo magnético. Nós podemos indicar esse vetor indução magnética por uma seta ou por uma agulha magnética, semelhante à agulha de um ímã, de uma bússola. Tá? E essa agulha, ela vai orientar a direção do vetor campo magnético. Tá bom? Vai orientar a direção do vetor campo magnético. Quando eu falo de unidade, quando a gente estiver falando de módulo desse vetor, eu terei o módulo dele sendo representado com a unidade Tesla. Por exemplo, força. Força nós indicamos com a unidade newtons. Aceleração nós indicamos com a unidade metro por segundo ao quadrado. Vetor e indução magnética nós representamos pela unidade T de Tesla. Tá bom? E o sistema internacional segue esse padrão. Beleza? E aí, para você observar a representação desse campo, eu trouxe aqui uma imagem que você caracteriza esse campo magnético. Tá bom? Então, você vai observar que aqui eu tenho a setazinha que indica esse campo magnético. Tá? O vetor indução magnética é representado por essa seta. E, a todo momento, eu posso pegar nesse campo magnético e indicar um ponto dele por essa setinha com B. Porque essa setinha, ela indica exatamente esse vetor indução magnética. Essa setinha, ela está dizendo, olha, esse campo ele está orientado para esse lado, nessa direção, com esse sentido, e vai ter um determinado valor. Professor, se eu pegar essa seta e colocar ela aqui, ó, o que ela vai dizer? Que nesse ponto aqui que você desenhou essa segunda seta,
O campo magnético tem esse valor, tem essa direção, tem esse sentido. E isso acontece com qualquer ponto que você pegar. Peguei aqui um terceiro ponto. O campo magnético vai ter essa intensidade, essa direção, esse sentido. Certo? Então, para cada ponto diferente, você vai ter uma direção diferente, um sentido diferente, um módulo diferente para o campo magnético. E quem representa isso é esse vetorzinho B, que é o vetor indução magnética. Bom? Vamos agora, galerinha, observar as linhas de indução magnética. Linhas de indução magnética são linhas de força magnética. São linhas que vão indicar até onde esse campo magnético vai. São linhas que vão indicar também se esse campo ele é um campo muito denso, ou seja, um campo muito intenso, ou um campo pouco denso, pouco intenso. Essas linhas, elas vão auxiliar o meu vetor B, o meu vetor indução magnética, e orientar o seu sentido. Eles vão auxiliar esse vetor na sua orientação. Tá? E se você perceber a imagenzinha passada que eu desenhei as setazinhas vermelhas, indicando o vetor indução magnética, você vai perceber que esse vetor ele é sempre tangente a essas linhas. Professor, o que é tangente? Em todo o campo magnético, esse vetorzinho indução magnética, que é representado por essa seta vermelha, vai tocar o campo magnético em um ponto só. Toca aqui nesse ponto, toca aqui nesse outro, toca aqui nesse terceiro ponto. Sempre toca as linhas de indução, as linhas de força, em um único ponto. Por isso que é uma reta tangente. Ok? Outra característica que a gente tem que levar dessas linhas é que, além de orientar o vetor indução magnética, elas seguem um padrão. Qual é o padrão? Elas vão partir do polo norte do ímã e vão chegar ao polo norte do ímã. Então, o ponto de partida será no polo norte. O ponto de chegada nessas linhas será no polo sul. É bem semelhante quando a gente estudava campo elétrico. Quando estudávamos campo elétrico, eu falei para vocês que o campo ele pode ser de afastamento ou de aproximação. O que é um campo de afastamento? As linhas partem de uma carga geradora de campo e vão se afastando dela. O que é um campo de aproximação? As linhas partem de pontos distintos e vão se aproximando a essa carga geradora. Então aqui você também tem esses pontos de aproximação e pontos de afastamento. Só que um é o norte e o outro é o sul. Lá no campo elétrico nós considerávamos carga positiva e carga negativa. Tá? E outra característica que a gente tem que levar é que essas linhas, quando elas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Quando elas são mais afastadas, o campo ele é mais fraco. Ele tem menos intensidade. Ok? E aqui tem a representação dessas linhas. E eu mostro para vocês exatamente esse sentido de orientação que elas geram. Vou também trabalhar com vocês a intensidade da força
e a intensidade do campo que elas geram através dessa imagem. Primeira característica. Primeiro tópico. As linhas servem para orientar o vetor B. Será que elas estão orientando esse vetor B? Considere o vetor B como essa seta vermelha. As linhas estão orientando esse vetor? Sim, né? Elas estão partindo do norte e levando ele até o sul. Essas setas vermelhinhas que indicam o vetor B, elas são tangentes às linhas? Sim. Elas tocam a linha em apenas um único ponto. Então, a primeira característica está ok. Beleza? A segunda característica. As linhas vão sair do polo norte e vão para o polo sul do ímã. As setinhas estão saindo do polo norte, as linhazinhas pretas, e estão sendo levadas para o polo sul. Não é isso? Então, o ponto de partida das linhas sempre será o norte e o ponto de chegada sempre será o sul. Detalhe, essas linhas são fechadas. Elas são fechadas. Professor, estou vendo aí que algumas estão abertas. Tem certeza? Sim, elas são fechadas. Essas linhas abertas, elas só vão se encontrar abertas assim para que a imagem não fique gigantesca, né? Mas se você conseguisse ligar todas as linhas, seria possível. Mas para que a imagem não fique tão grande, a gente acaba representando algumas só pela metade. Mas todas elas são fechadas. Elas têm um ponto de saída e depois vão ter um ponto de chegada. Esse ponto de saída sempre será o ponto norte, o polo norte, e o ponto de chegada sempre será o polo sul. Beleza? E outra característica que a gente pode estudar é com relação à intensidade. Como eu falei para vocês, quando essas linhas estão mais próximas, quando a densidade de linhas é maior, é porque o campo magnético é mais intenso, é mais forte. Quando essas linhas elas estão mais afastadas, aí entra a questão de que o campo é mais fraco. Professor, eu tenho tudo isso nesse desenho? Tem. Se você perceber, na região dos polos, eu tenho linhas mais juntas, mais unidas. Elas estão mais concentradas nessa região. Então, aí eu tenho um campo mais intenso. Porém, quando eu observo as linhas das laterais do ímã, em cima ou embaixo, eu vou perceber que em todo o comprimento do ímã, essas linhas vão se afastando e vão se tornando mais fracas. Tá bom? Então, jovens, não esqueça. Quando eu tenho linhas mais unidas, o campo é mais intenso. Quando essas linhas se encontram mais afastadas, o campo é mais fraco. É menos intenso. Ok? E isso é característica de um campo variável. Mas se eu falar para vocês que existe um campo que tem sempre o mesmo valor, ele não é variável. Ele é um campo chamado de uniforme. Um campo uniforme é um campo magnético que o seu vetor B, que é o vetor indução magnética, que é quem indica as características do campo. Ele quem diz, ó, a característica do campo é essa, essa e essa. Esse vetor, ele vai ter mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade se ele for uniforme. Como assim, professor? Olha para a imagem. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, uma segunda imagem. Olha para essas duas imagens e compara o que acontece com as linhas de campo magnético.
No campo magnético uniforme, essas linhas elas são paralelas uma às outras e elas estão espaçadas igualmente. Qualquer ponto que você pegar na imagem, você vai perceber que as linhas estão separadas igualmente. Pode parecer que elas estão aqui no meio, né? Pode parecer que elas estão bem pertinho das outras, mas é porque só um efeitozinho da imagem está na diagonal. Mas elas estão espaçadas igualmente, tá? Já no campo magnético variável, não, você não possui essa característica. Nos polos, eu tenho a presença de um campo bem mais intenso, bem mais forte do que no comprimento do ímã, onde as linhas estão mais afastadas. Então aqui eu tenho um campo que varia o seu vetor indução magnética, varia a sua intensidade. Já no uniforme não, tá? Todas as linhas no uniforme, elas vão seguir um padrão, que é linhas na horizontal, vetor indução na horizontal. Se as linhas estiverem na vertical, o vetor indução também estará na vertical. E a sua intensidade acaba sendo a mesma, porque elas estão igualmente espaçadas. Ok? Então, se elas estão igualmente espaçadas, igualmente orientadas, esse campo é um campo uniforme. Perfeito? E aí, galerinha, a gente vai falar do campo magnético da Terra, que não é um campo uniforme. Ele é um campo variável, tá? Ele é um campo variável. Vou já dizer o porquê, tá? O campo magnético da Terra, também conhecido como CMT, ele é um campo que se estende do interior da Terra para as suas periferias, para as suas extremidades. Bom? Quem fez a descoberta do campo magnético da Terra foi esse rapaz aqui ao lado. Eu vou já trazer o nome dele. Mas era um cientista inglês. Também foi médico da realeza inglesa, chamado William Gilbert, certo? E esse campo, ele é invisível. Eu não vejo esse campo magnético, mas eu consigo sentir as suas ações. Não quer dizer que se um astronauta for lá para o espaço, ele vai ver essas linhazinhas vermelhinhas, não, tá? Ele não vai ver nada. Mas é possível sentir suas ações no caso da bússola, tá? A bússola, ela sofre a ação de um campo magnético porque ele existe ao redor do nosso planeta. Eu não posso vê-lo, mas ele está lá aplicando uma atração magnética com a bússola. E essa atração magnética que a gente vai já falar, ela vai acontecer por conta de algumas características do próprio campo magnético da Terra. Bom, para produzir um campo magnético como o da Terra, seria necessário a gente ter o quê? Seria necessário a gente ter dois fatores. A justificativa do CMT está relacionada ao movimento de rotação do nosso planeta. Então, devido à velocidade de rotação do nosso planeta, eu tenho a produção de um campo magnético, mais uma certa quantidade de ferro aquecido no interior do nosso planeta.
tá? Então, devido a essas duas justificativas, você tem um campo magnético, certo? Só que esse campo magnético, ele funciona como um ímã para o nosso planeta, né? Ele vai proporcionar essa característica para o nosso planeta, de a Terra funcionar como um ímã. E como todo ímã, vai possuir polos. Só que esses polos, eles não coincidem com os polos geográficos. Os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos. Por quê? No hemisfério norte do nosso planeta, nós temos o polo norte geográfico. No hemisfério sul do nosso planeta, nós temos o sul geográfico. Porém, aproximadamente nas regiões do polo norte geográfico, você também tem o sul magnético. E nas proximidades do sul geográfico, lá no hemisfério sul, você tem o norte magnético. Professor, por que é o inverso? Quem fez essa descoberta foi o William Gilbert também, tá? Que ele estudou o campo magnético da Terra e observou o seguinte: nosso planeta consegue atrair o norte da bússola para o norte da Terra. Perfeito? Sim, professor. Como o norte da bússola é orientado para o norte geográfico da Terra, devido ao magnetismo, eu não posso ter, devido às propriedades magnéticas, eu não posso ter norte com norte. Norte e norte não iriam se atrair. Norte e norte iriam se repelir. Então vem aí a seguinte ideia. Se a bússola, o lado norte dela é atraído para o norte geográfico da Terra, é porque lá no norte geográfico você tem, na verdade, o sul magnético. Então é como se o polo sul de um ímã ficasse lá no norte da Terra. E embaixo, no sul geográfico, você tem a atração do polo sul geográfico com o sul do ímã. E sul com sul, na verdade, deveriam repelir. Então, o sul geográfico é um ponto localizado perto do norte magnético. Por isso que o sul da bússola é atraído. Porque, na verdade, fica naquele ponto o norte magnético. Então, é inverso, tá? É invertido. E, além disso, nós temos uma defasagem. Nós temos aqui um desvio que forma um ângulo entre os polos magnéticos e os polos geográficos. Esse ângulo, ele varia de 13 a 20 graus de defasagem, tá bom? Então, a diferença de localização dos polos norte geográfico e sul magnético e do polo norte magnético com o sul geográfico tem aí uma defasagem de um ângulo de 13 graus, tá? Esse ângulozinho aqui. Ele é de aproximadamente 13 graus, podendo chegar até 20, 23 graus, tá bom? E as bússolas vão ser instrumentos que vão possibilitar a gente enxergar a ação desse campo magnético. A bússola, ela é um objeto magnético que vai possibilitar a orientação geográfica para nós. Ela foi desenvolvida há 2000 anos antes de Cristo e ela, na verdade, é composta por uma agulha magnetizada, que sempre vai apontar para o norte da Terra.
certo? E aí, jovens, essa bússola, ela tem a sua criação através das propriedades de imantação. Os chineses, eles pegaram um balde, encheram esse balde com água, e aí colocaram uma agulha imantada, ou seja, colocaram uma agulha com propriedades magnéticas. E aí eles perceberam o quê? Que essa agulha ela sempre se orientava para o norte do nosso planeta. E aí esse conhecimento foi levado para frente e chegaram ao que nós temos hoje, essas famosas bússolas. Tá bom, jovens? Vamos então para as nossas atividades, nesses últimos 12 minutinhos. Temos aí a nossa primeira atividade, certo? E aí eu vou te dar um minutinho para você respondê-la, tá bom? Voltamos já já com o gabarito. 1 minuto. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Para responder a nossa primeira questão, ele pede para a gente assinalar a resposta correta sobre as linhas de indução magnética. Letra A. As linhas de indução magnética são abertas? Não, não são abertas. Então você já vai aí embora com a letra A. As linhas de indução são sempre abertas? Também você já joga a letra B fora. Não podem ser abertas, tá? Elas são fechadas. Letra C. As linhas de indução magnética são fechadas, emergem do norte, ou seja, partem do norte, e adentram no sul, ou seja, chegam ao Polo Sul. Correto é o gabarito C da nossa questãozinha número 1. Letra D diz o seguinte: um ímã pode apresentar apenas sul? Não, não pode apresentar apenas sul ou apenas norte. Ímã sempre tem a bipolaridade, não é isso? E se quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será a polaridade sul e a outra será a polaridade norte? Não. Lembra aí da propriedade dos polos magnéticos. Sempre eu tenho polo sul e polo norte. Lembra das propriedades da inseparabilidade dos polos. Sempre um ímã tem dois polos. Bom? Então, letra C é o gabarito correto. Vou te dar mais um minutinho para essa segunda questão e aí eu volto com a resolução dela, tá bom? 1 minutinho.
Muito bem, jovenzinhos. Voltando aqui para a nossa segunda questão, eu pergunto para você como é que um campo magnético é gerado, tá? E aí você tem que lembrar do seguinte: para criar um campo magnético, é necessário que eu tenha cargas em movimento. Então não é por um processo de eletrização, porque na eletrização eu tenho cargas em repouso. Não posso ter cargas em repouso porque a gente já trabalhou agora há pouco com a definição e eu disse que as cargas têm que estar em movimento. E eu também falei que se elas estão em movimento, independe do formato desse movimento. Se for circular, tranquilo. Se for retilíneo, serve também. Só é necessário que as cargas estejam em movimento, independente da sua trajetória. Bom? Então, cargas elétricas em movimento vão produzir campo magnético, sim. Ok? Próxima questãozinha número 3. Vou querer só que você me diga quais são as opções verdadeiras e quais são as falsas. Certo? Um minutinho para você e a gente volta já. Vamos lá, jovens. Da palavra aimant, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições. Então, a gente vai analisar o que é verdadeiro, o que é falso. Assim como há ímãs que possuem dois polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Errado, a gente acabou de ver na segunda questão e na primeira questão que eu só posso ter ímãs com dois polos. 2. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. E aí, jovens? Esse campo magnético é diferente dos outros campos, uma vez que a bússola é atraído pelo polo norte magnético. Não seria sul magnético, não? A bússola, perdão, ela é atraída pelo polo sul magnético da Terra, que é a localização do polo norte geográfico. E aí ficamos com a afirmativa 3, que diz que os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços. Então, essa daqui é a afirmativa correta. Marcamos apenas 3
gabarito, letra B de bola. Bom? Beleza, jovens? Show de bola? Temos aqui uma quarta questãozinha que vai ficar para vocês, tá? Temos também aqui uma quinta questãozinha que vai ficar para vocês como atividade, tá bom? E em todo esse material você tem outras questões que vão servir de aprendizagem para vocês, certo? Temos aí a sexta questãozinha também, sétima questãozinha. Esse material ele tá cheio aí de atividades para que você possa adquirir mais conhecimento ainda, certo? Então, jovenzinhos, agradeço demais a presença de todos vocês, tá? Espero que tenha dado para você compreender o que seria o campo magnético, como é que a ação do campo magnético acontece, perfeito? E lembrar dessa relação do campo magnético com a bússola. Cuidado para você não confundir norte geográfico com norte magnético. Lembra que na física eu vou trabalhar os polos magnéticos invertidos ao que nós estudamos na geografia, tá bom? Então, na mesma localidade que eu tenho o norte geográfico, eu vou ter o sul magnético. Lá embaixo, na localização que eu tenho o sul geográfico, eu tenho o norte magnético, tá bom? Então, as polaridades aí, os polos são invertidos. Perfeito? No nosso próximo encontro, a gente trabalha mais um pouquinho com esse tema. Fiquem com Deus, jovens. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau. Valeu!